Olá, hoje nós vamos falar em como fazer sobrar mais tempo para você. Eu vou dar 5 dicas de ouro que utilizo no meu dia a dia e que hoje fazem meu tempo render muito mais. Eu sou Daniela Janones, para Mulheres Exponenciais. Então, olha só, a primeira dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: invista em autoconhecimento. Essa dica parece esquisita e parece que não tem nada a ver com um vídeo de produtividade. Mas é o seguinte, não há nada que faça a gente ser mais produtivo do que saber para onde é que a gente está indo. Então, a primeira coisa é estabelecer metas, se conhecer para saber qual é a sua, para onde é que você está indo. Vale aquela máxima, né, nessa situação, de que a direção, o caminho, são muito mais importantes do que a velocidade. Porque quando a gente fala em gestão do tempo, produtividade, tem-se sempre a impressão que a gente está falando em fazer as coisas rápidas, até por causa da origem da palavra, né? Que era lá de ser mais produtivo, de produzir mais produtos no menor espaço de tempo. Aqui, quando a gente fala em gestão de tempo, é claro, esse fundamento ainda pode ser utilizado, mas nesse caso da produtividade é importante entender que realizar, ocupar-se com um monte de tarefas não é ser produtivo. Na verdade, a gente só pode dizer que está sendo produtivo ou que está fazendo uma boa gestão do nosso tempo quando a gente sabe exatamente qual é a nossa meta final, onde é que a gente quer chegar e começa a executar tarefas que fazem sentido, que vão nos levar naquela direção. Então, é muito importante aqui o autoconhecimento e o conhecimento ou o traçar das nossas metas de pequeno, de médio e de longo prazo, tá? Então, primeira dica, invista em autoconhecimento. Segunda dica. A segunda dica, aí sim, tem mais a ver, com certeza aparecem vários outros vídeos que falam sobre produtividade, que é, primeiro, priorize as suas ações e faça planejamentos. Então, agora como fazer isso? Olha só, tudo depende lá da primeira dica. Tudo depende de um planejamento maior, de uma ideia exata do que é que você quer conquistar. É por isso esse planejamento, ele é muito importante para que as pessoas consigam se manter naquele plano. É por isso que muitas pessoas conseguem traçar uma meta ou desenvolver um projeto e chegar até o fim. É por isso que muitas pessoas que estão às vezes trabalhando num projeto arduamente, por mais que fiquem cansadas, elas não têm um burnout, elas levam a vida leve, porque elas sabem exatamente qual é o final da caminhada. Então, nessa segunda dica priorize, ou seja, para chegar naquela meta final, você vai ter que desempenhar pequenas atividades e aí colocar elas em ordem cronológica que devem acontecer e além de priorizar, fazer então o planejamento. Existem duas maneiras de fazer o planejamento. Você pode fazer um planejamento diário, então, que deve ser feito no dia anterior. Então, no fim da tarde, à noitezinha, você pode pensar quais são as ações ou quais são as atividades que você precisa fazer, realizar no dia seguinte e traçar aí aproximadamente 5 tarefas ou 5 atividades que você vai fazer e que vão te fazer ser produtivo naquele próximo dia. Traçadas essas prioridades para o dia seguinte, você vai ter outro benefício. Quando chegar no outro dia que você vai fazendo um a outro, você vai poder perceber no final do seu dia que você executou, que você caminhou em direção ao seu plano. Porque esse é um grande motivo que muitas pessoas desistem no meio do caminho. A gente precisa entender que as tarefas não vão acabar nunca. A gente precisa realmente ter ciência de que quando a gente terminar uma etapa, começa a próxima, né? Lembra do videogame? Até zerar o jogo leva um tempo. Então, assim que você finaliza uma etapa, foi suada, foi difícil, não acabou, começa a próxima fase, não era assim? Então, na vida e nos projetos em geral também são. Quando a gente acaba uma que geralmente era mais fácil, vem uma etapa um pouco mais difícil. Mas você só vai conseguir vencer uma a uma quando começar a notar, ou pelo menos colocar em algum papel, traçar essas metas e começar a perceber que algumas pontes já foram quebradas, que algumas etapas já foram realizadas. Então, a segunda dica, priorize as atividades e faça planejamento. Eu disse que tinha duas maneiras de fazer isso. Inicialmente, eu comecei a fazer o planejamento para cada meu próximo dia. Então, no domingo, você poderia fazer um planejamento para toda a semana.
pelo menos assim, superficial de quais eram as coisas que você queria fazer naquela semana. E aí, dia a dia, traçar 5 tarefas mesmo, atividades para o dia seguinte. Atualmente eu uso uma outra maneira que me deixa um pouco menos tensa, porque aconteceu o seguinte: quando eu comecei a traçar metas diárias, quando no dia que eu não conseguia cumprir todas as minhas metas, eu ficava lá, tique na primeira, tique na segunda, tique na terceira e o dia já acabou. O que aconteceu é que eu percebi que eu estava começando a ficar estressada por causa do meu planejamento, e esse definitivamente não era o meu objetivo. Então eu comecei a fazer planejamento de 3 em 3 dias. Tudo isso com orientação, tá, gente? Eu tive uma coach de produtividade, então não fiz isso sozinha. Mas passei a fazer o planejamento de 3 em 3 dias. Então, eu fazia o planejamento no domingo, por exemplo, para segunda, terça e quarta, traçando as metas prioritárias na segunda, as que poderiam ser feitas depois, terça e na quarta. E aí, o que eu não desse conta de fazer na segunda, eu podia jogar para terça. O que eu pudesse fazer na terça, eu jogava para quarta. E a quinta-feira não tinha nada planejado. Era um dia livre de ajustes. Podia servir também até para descansar um pouco, mas principalmente ele era para eu pegar as tarefas que não tinham sido cumpridas nos 3 dias anteriores e executar, para me dar então a sensação de que eu estou evoluindo. E aí vamos então para a terceira dica. Eu vou pegar aqui a minha colinha que eu anotei para não esquecer nenhuma. A terceira dica é: faça uma lista do que você precisa fazer, mas que não pode ser resolvido naquele momento. Acontece o seguinte, acontece nas melhores famílias. Quando você começa a executar uma tarefa, você traçou, vou fazer tal atividade na parte da manhã. Quando você começa a executar aquela tarefa, acontece muitas vezes de você lembrar de alguma outra atividade que você não pode resolver naquele momento, mas que vem à sua cabeça e que acabam te fazendo perder um pouco o foco. Por exemplo, acontece muito comigo, eu lembro, eu tenho que marcar uma consulta para minha filha, ou coisas assim. Ou seja, eu não posso fazer aquilo naquele momento, e mais ainda, mesmo que o telefone esteja na minha frente, eu posso, mas eu mudar de atividade vai me fazer perder o foco e perder tempo na tarefa que eu estava executando anteriormente. Então, para isso, existem vários aplicativos, mas existe também um papel e caneta que você pode deixar sempre ao seu lado, e sempre que você lembrar de uma tarefa que você não pode fazer naquele momento, mas que veio à sua cabeça, deposite no papel ou em algum bloco de notas aí no seu celular. Tirar isso da sua cabeça vai fazer você se concentrar exatamente na tarefa que você está executando naquele momento e, consequentemente, melhorar a sua produtividade ali naquele momento. Então, terceira dica, faça uma listinha do que você precisa fazer, do que vem à cabeça, mas que não pode ser desenvolvido naquele momento. A quarta dica é: faça suas atividades em blocos. Existe uma técnica chamada técnica de Pomodoro, em que você traça essas atividades e vai dividindo blocos de tempo. Isso porque é sabido já cientificamente que a gente precisa descansar o cérebro quando a gente está em foco total. Então, cada um tem o seu tempo maior de foco. Eu me lembro quando eu estudava que eu ficava no máximo 2 horas estudando. Passou de 2 horas, eu levantava, ia tomar um café, fazer alguma coisa diferente, porque eu já tinha aprendido que não adiantava ficar ali lendo, que eu não ia mais absorver aquele conteúdo. Então, a técnica de Pomodoro, ela faz divisões de 25 minutos. Ela diz que você pega uma tarefa para executar, trabalha nela 25 minutos completamente focado, fazendo só isso, não é para olhar mensagem no celular, não é para desviar e fazer um telefonema, coisas desse tipo, focado naquela atividade. Depois de 25 minutos trabalhando, você tem 5 minutos de pausa. E aí você faz isso por 4 vezes. Depois de 4 tempos de 25 minutos, você faz uma pausa maior de 30 minutos. Em geral, essas pausas são aquelas que você não precisa utilizar muito o raciocínio, o cérebro é para descansar mesmo e relaxar um pouquinho aí o cérebro. Então, a quarta dica, trabalhe em blocos. Já ouvi histórias, por exemplo, de profissionais que trabalham com vendas, que em alguns momentos têm que visitar clientes, outros momentos têm que ficar dentro do escritório. Eu, por exemplo, que atualmente tenho 3 funções, eu estou no consultório, eu sou funcionária pública e estou desenvolvendo o curso do Mulheres Exponenciais. Então, eu faço isso dividido em blocos. Eu tenho um momento do meu dia para trabalhar em cada uma das minhas ações. Então, trabalhar em blocos funciona muito. E a quinta e última dica desse vídeo é: relaxe, descanse.
Fazer atividades físicas, de preferência diariamente, e ter ali os seus momentos de liberação de endorfina é muito importante para que depois você volte a ter uma produtividade muito maior. Não é preciso nem falar muito aqui para convencer vocês, é fácil, a gente consegue entender que quando a gente não está, por exemplo, estudando e não está mais conseguindo aprender, ou está tentando trabalhar e um negócio não está saindo, que é melhor deitar, dormir, descansar ou ir dar uma corrida, que quando você voltar, você vai estar com essa capacidade de concentração, de foco muito maior. Então, inclusive, eu quero falar uma última coisa que não falei lá no planejamento. Quando a gente faz esses planejamentos de 3 dias, 4 dias, 5 dias, é muito interessante que você coloque nesse planejamento o fim de semana também e trace ali metas do que você vai fazer. Inicialmente, pode parecer muito chato. Teve uma vez que a gente fez uma live sobre isso e a Renata mesmo me falou, nossa, mas que coisa chata, eu vou ficar anotando sábado, vou pro clube com as crianças, à tarde vou ligar para minha mãe, à noite vou no barzinho e tal. Pode parecer chato, inicialmente é claro que eu estou exagerando, você não precisa no fim de semana especialmente. Por exemplo, às vezes eu escrevo lá no meu final de semana, crianças, que é um dia que eu vou me dedicar a eles. Então, assim, pelo menos traçar alguns focos, algumas metas para aqueles dias. No começo a gente tem que escrever tudo mesmo para aprender a fazer isso e com o tempo, a não ser as tarefas que você tem que executar, mas com o tempo, por exemplo, no final de semana você pode só ter uma ideia do que você vai fazer. Mas eu vou te dizer que vai ser muito mais produtivo o fim de semana se você conseguir anotar. Tá bom? Bom, eu acho que é isso, é uma geralzona aqui, se a gente pode passar horas e horas falando sobre produtividade. E a conclusão que eu quero chegar nesse final é o seguinte, não é para pensar que eu estou aqui falando de produtividade porque eu quero que todo mundo trabalhe muito e faça muito e nem era isso que eu queria para minha vida. Na verdade, a produtividade, embora tenha sido usado inicialmente, né, esse termo, com a intenção de que fosse produzir muito no espaço menor de tempo, vejam, a ideia continua sendo a mesma, mas quando você produz muito num espaço menor de tempo, sobra tempo para quê? Para você fazer nada ou para você fazer simplesmente o que você quiser. Então, atualmente, isso é, né, na nossa vida, nas mulheres que são mães, donas de casa, profissionais, a gente tem essa dificuldade realmente de administrar o tempo para desempenhar tantos papéis. Então, é importante entender que se a gente fizer realmente uma organização, eu descobri isso na dor, tá, gente? Eu não sou uma pessoa planejadora, eu tenho um perfil muito mais comunicador do que planejador, e foi por isso que teve um momento, há poucos anos atrás, que eu disse, peraí, se eu não me organizar, eu não vou conseguir fazer nada. Então, embora eu não tenha um perfil planejador, eu entendi que eu precisava planejar algumas ações e que com isso o meu dia a dia, a minha vida ficariam muito mais leve. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí o nosso vídeo, aperta o sininho para receber as notificações das novidades que a gente está diariamente colocando aqui no canal. Um grande beijo!